Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, lembrando que no último estudo, no estudo do dia 12, se eu não me engano, nós estudamos o Sermão do Monte como um todo, né? Foi uma introdução geral ao Sermão do Monte. E hoje, queridos, nós vamos estudar especificamente as bem-aventuranças, mas ainda apenas um estudo introdutório das bem-aventuranças. Nós não vamos falar detalhadamente de cada uma delas, mas nós vamos falar sobre aquilo que é comum a cada a todas as bem-aventuranças e o que elas, de maneira geral, nos ensinam como cristãos. Então, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler, queridos, do versículo 3 ao versículo de número 10. Evangelho conforme Mateus nos escreveu. Nós leremos no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 10. No decorrer das aulas você vai entender por que eu não estou lendo até o versículo 12, né? Posso antecipar para você que a melhor interpretação é que nós consideremos apenas consideramos como 8 bem-aventuranças e não como aparentemente 9, né? Parece que são 9, mas são apenas 8 e nós vamos ver isso ao longo das nossas aulas de escola bíblica. E o texto da palavra do Senhor no Evangelho conforme Mateus nos escreveu, no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 10, diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estas são, queridos, as 8 bem-aventuranças. E hoje nós vamos trabalhar de uma maneira geral o que elas significam, podendo antecipar para você que os versículos 11 e 12, né, o que aparentemente seria a 9ª bem-aventurança, na verdade é apenas um desenvolvimento da 8ª e é uma aplicação da 8ª. Nós vamos trabalhar isso quando nós chegarmos lá na última bem-aventurança, né? E daí nós vamos trabalhar também os versículos 11 e 12, ou pelo menos introduzir os versículos 11 e 12. Mas por enquanto o que nos importa é entendermos que o que nós temos diante de nós, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto, é que nós temos aqui 8 bem-aventuranças, 8 características daqueles que são verdadeiramente abençoados. E a aula de hoje, queridos, é justamente sobre isso, sobre o que é ser bem-aventurado, o que é ser verdadeiramente abençoado. O texto, queridos, que nós lemos começa aí já com uma exclamação de Cristo, expressando uma verdade a respeito da fé, a respeito da vida com Deus, onde ele fala que aqueles que têm determinadas características e que têm algumas promessas garantidas, estes são verdadeiramente abençoados, verdadeiramente bem-aventurados. E quando nós lemos essa palavra, bem-aventurados, queridos, nós lembramos que essa não é uma palavra que nós a utilizamos normalmente no nosso dia a dia, né? Então, alguns autores têm feito uma tentativa de nos fazer entender o que Jesus está querendo dizer com esta palavrinha Macários ou bem-aventurados, né?
E a melhor tradução para a nossa linguagem cotidiana seria abençoados, né? Alguns traduzem felizes, ou então muito mais do que felizes, mas eu acredito que a realidade de ser bem-aventurado, de ser abençoado, é muito maior do que uma realidade de felicidade. Porque seria esquisito até quando a gente chega ali no versículo 4, né? Felizes os que choram, né? Parece uma coisa contraditória, né? Então eu prefiro olhar para a palavrinha bem-aventurança como se fosse um sinônimo, ou então algo que se aproxima muito do que é ser abençoado, ou de uma semelhança com a palavra bênção. Essa é a primeira coisa que nos chama a atenção nas bem-aventuranças, né, queridos? Com certeza você já ouviu falar, ou você mesmo já disse essa frase muitas vezes, não é verdade? Que Deus te abençoe. Estou vendo mais alguns irmãos aqui, Elisete, bom dia, Cris, bom dia. A frase que Deus te abençoe talvez seja a frase que eu mais falo, né? Porque quando a gente está na nossa conversa do dia a dia, quando nós estamos nos despedindo de alguém, nós normalmente falamos que Deus te abençoe. E para falar a verdade, queridos, nem precisa ser cristão para dizer isso, não é mesmo? Quando você está despedindo de alguém que você gosta muito e que você fala assim, um abraço, né? Que Deus te abençoe. É uma frase tão normal, queridos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, que às vezes nós até esquecemos o que ela quer dizer. A grande pergunta, talvez, para nós seja: o que é que vem à nossa mente quando nós dizemos e desejamos que Deus te abençoe para as outras pessoas? No mundo em que nós vivemos, queridos, ser abençoado é ter, sei lá, uma família saudável, é ter bons amigos, né? Quem sabe um emprego estável, ou então até, quem sabe, se você já é alguém que construiu muito bem a sua carreira aí, tem a sua independência financeira, né? Será que é ter uma boa vida, né? Será que ter uma boa saúde? Será que é ter uma prosperidade financeira? Será que é ter sucesso? Né? Será que é isso que nós entendemos como ser abençoado? Eu tenho certeza que você, no dia a dia, quando você fala assim, que Deus te abençoe, normalmente você está pensando nessas coisas. Né? Eu também estou pensando nessas coisas. Que Deus continue cuidando da sua saúde, que Deus provenha as suas necessidades, né? Proveja as suas necessidades, que Deus sustente a sua vida, que Deus te dê sucesso nos seus empreendimentos. Normalmente é isso que nós estamos desejando à pessoa quando nós falamos que Deus te abençoe. E é normalmente isso que a sociedade em que nós vivemos quer dizer quando diz que Deus te abençoe, né? Não pense que as pessoas, os não cristãos, né, quando dizem para nós, que Deus te abençoe, não pense que eles estão pensando na ação de um Deus pessoal, como nós cremos, atuando na nossa vida. O que Deus te abençoe, que o mundo diz, é quase que uma boa sorte, né? Não é assim um pensamento claro, ou então uma construção teológica clara de um Deus que intervém na história da humanidade e na história das nossas vidas, derramando das suas bênçãos sobre nós. E com isso, queridos, eu não estou querendo dizer que estas coisas, né, a saúde, a prosperidade financeira, o sucesso, que essas coisas são maldições. Não, pelo contrário. A Bíblia o tempo todo nos diz que essas coisas são sim resultado da bênção de Deus. Se você lembrar um pouquinho aí do livro de Provérbios, você vai ver que Salomão e os outros autores de Provérbios falam destas coisas materiais, dessas coisas da naturalidade da vida, como sendo um resultado da bênção de Deus na vida dos seus filhos. E quando nós vamos para a leitura dos profetas no Antigo Testamento, nós vamos perceber que os profetas também vão dizer que essas bênçãos materiais são características do reino de Deus, do reino vindouro de Deus. É sempre relatado que esse reino de Deus que virá,
né? Isso nos profetas do Antigo Testamento. É um reino de paz, é um reino de abundância, um reino de fartura. Ou seja, sempre a bênção de Deus está vinculada a estas questões mais materiais, mais da naturalidade, da normalidade da vida, né? E se nós olharmos para aquilo que Jesus estava fazendo antes de começar a ensinar, antes de falar, né, aquilo que nós lemos aqui como o Sermão do Monte, parece que Jesus está apontando para a realidade de que é exatamente isso que é ser abençoado, né? Porque ele fala ali sobre nos versículos anteriores, né? Parece que o que Jesus está querendo nos dizer é que ser abençoado significa experimentar de uma porção de coisas boas aqui mesmo na Terra, neste mundo, né? E não necessariamente no mundo vindouro. Quando você olha ali dos versículos 17 aos versículos 25 do capítulo 4 de Mateus, Jesus começa ali, né? Diante disso, passou Jesus a pregar, versículo 17 de Mateus 4, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, vai dizendo como ele chamou alguns dos seus discípulos, e aí depois entra ali no versículo 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades, né? Então, muito provavelmente, as pessoas que caminhavam com Jesus, eles muito provavelmente pensavam assim, não, ser abençoado é ser curado. Ser abençoado por Deus é provar de coisas boas aqui, nesse mundo que vivemos, aqui e agora. No entanto, queridos, quando nós descobrimos o que Jesus estava ensinando, nós percebemos que o Senhor tem uma perspectiva diferente do que é ser abençoado. Ele não está dizendo ele não está falando sobre uma boa saúde, ou então de prosperidade financeira, ou então de sucesso. Eu repito, Jesus não está negando que as pessoas que têm uma boa saúde são abençoadas por Deus. Não. Não é isso. Jesus não está negando de que aqueles que têm tido a graça de terem prosperidade financeira sejam abençoados por Deus. Não, são realmente abençoados por Deus. O sucesso naquilo que a gente faz também é uma ação direta de Deus, da sua bênção nas nossas vidas. No entanto, queridos, Jesus inverte esse pensamento das coisas materiais, das coisas imediatas, das coisas comuns, e ele claramente diz que aquilo que nós consideramos como sendo abençoados não é necessariamente aquilo que manifesta ou que demonstra a bênção do Senhor mais claramente. Porque o que ele nos diz nesse texto é mais ou menos assim, olha, abençoados os pobres, os humildes de espírito. Abençoados são aqueles que choram. Abençoados são os mansos. São os que têm fome e sede de justiça. São os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Abençoados são aqueles que são perseguidos. E veja, queridos, que Jesus tem um conceito, então, muito diferente do que é ser verdadeiramente abençoado. Para Jesus, não são os corajosos ou então os sábios, não são os sóbrios, né, os moderados, não são os justos que são abençoados, não são aqueles que são bem dispostos para tudo, nem os engraçados, nem os inteligentes, nem os atraentes, nem agora está na moda, né? Quer dizer, agora nem tanto, porque na pandemia ninguém consegue ser muito fitness, né? Mas não são os fitness que são abençoados. Para Jesus, aqueles que são verdadeiramente abençoados são os humildes, os, entre aspas, tristes, os famintos, os injustiçados. Aproveitando a mudança do slide,
para dar bom dia aí para Maureen, para Jessi que chegaram agora, né? Deus abençoe, ou então que já estavam conosco e participaram agora, né? Deus abençoe, queridos. Jesus considera que são abençoados os pobres, os tristes, os humildes, os famintos, os injustiçados. Mas será, queridos, que nós olhamos para estas características que Jesus lista aqui nas bem-aventuranças e será que nós olhamos para elas como sendo virtudes naturais? Será que Jesus está falando de virtudes naturais ou de virtudes materiais? Será que quanto mais pobre você for, mais abençoado você é? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Será que o morador de rua é mais abençoado que o empresário rico? Será que Jesus está falando de características que são naturais, que são materiais? Será que Jesus está falando de realidades sociais ou sociológicas? Será que ele está expondo aqui algumas características emocionais? Queridos, ainda que nós observemos nos nossos dias alguns ignorantes e falsos mestres que estejam tentando politizar os ensinamentos de Jesus, é evidente, irmãos, que as bem-aventuranças são condições espirituais. E por isso elas não podem ser condições naturais, que podem ser desenvolvidas através de muito esforço, ou então de uma tentativa de melhorar eticamente. Na verdade, irmãos, essas características são completamente antinaturais. Ninguém nasce com essas características e talvez você até conheça e encontre pessoas que são mais pacíficas do que outras, ou então que são mais mansas do que outras. No entanto, o que você vai perceber quando nós estudarmos cada uma das bem-aventuranças é que o que Jesus está dizendo a respeito de ser manso ou a respeito de ser pacificador não é algo que a natureza humana seja capaz de produzir, seja capaz de replicar, de imitar. O ser manso e o ser pacificador e o ter fome e sede de justiça e o ser humilde de espírito não é algo que nós conseguimos fazer naturalmente. Eu tenho certeza que você já ouviu alguns cristãos falando assim: olha, eu conheço uma pessoa, ela não é cristã, ela não vai na igreja, ela nem lê a Bíblia, mas ela é muito mais crente do que muito crente que a gente vê por aí. É uma pessoa tão educada, é uma pessoa gentil, é uma pessoa amável, é uma pessoa que ajuda os pobres, ela é extremamente tolerante com os outros, ela ajuda o próximo, faz o bem para outras pessoas. Queridos, esse tipo de confusão acontece exatamente porque nós atribuímos significados naturais para algo que é espiritual. E isso faz com que a gente ache que as pessoas que são extremamente civilizadas, ou então moralmente corretas, ou então que têm uma ética muito bem estabelecida, nós achamos que essas pessoas são, na verdade, mais crentes que os crentes. Mas isso só acontece, queridos, porque nós não entendemos com clareza aquilo que o Sermão do Monte nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. A verdade, irmãos, é que essas características elas não são descrições de alguma qualidade natural, de temperamento ou então de comportamento ético. Cada uma dessas bem-aventuranças são, na verdade, características espirituais. E por isso elas só podem surgir verdadeiramente na vida de alguém diante da graça e da atuação do Espírito Santo em nós, queridos. E isso é maravilhoso, irmãos, porque se estas coisas que Jesus fala, se essas características fossem disposições naturais, muitos de nós jamais manifestariam essas disposições, essas características. Se não fosse pela operação graciosa do Espírito em nós, em mim, eu
Eu, por exemplo, seria a pessoa mais impaciente do mundo, eu seria a pessoa mais irritada do mundo, a pessoa mais orgulhosa do mundo. Não que eu não seja, porque eu acho que eu tenho potencial para ser a pessoa mais orgulhosa, mais irritada, mais impaciente do mundo, e eu tenho todo o potencial para ser, mas se eu não sou, é porque o Espírito opera em nós. Na verdade, queridos, o Evangelho pode tomar o indivíduo mais orgulhoso do mundo e transformá-lo em alguém que é humilde de espírito. Só o Evangelho pode fazer isso. Só o Espírito atuando em nós pode fazer isso. É exatamente por isso que quando nós comparamos as bem-aventuranças com aquilo que o nosso mundo entende como ser verdadeiramente abençoado, é que nós percebemos o quanto a sociedade que nos cerca, mesmo aqueles que são mais civilizados, mais moralmente corretos, mais eticamente perfeitos, até esses estão muito longe dessas características. Na verdade, queridos, as descrições que nós encontramos aqui, essas características, essas virtudes, irmãos, indicam claramente a diferença essencial, a diferença completa entre aquele que crê em Cristo e aquele que não crê em Cristo. Isso porque o que a nossa sociedade prega, irmãos, é: acredite em você mesmo. Você é capaz. Você seja autossuficiente. Seja seguro, deixa sair para fora esse poder que existe dentro de você. Seja seguro de si. E na verdade, queridos, esse discurso que o mundo, que a sociedade nos apresenta, nada mais é do que uma rebeldia contra Deus. Para que as pessoas se esqueçam que Deus existe, se esqueçam da possibilidade de Deus ser juiz e se tornem então o seu próprio Deus. Esse discurso do olhe para você mesmo, expresse-se, liberte-se, né? Ponha para fora o que você é. Isso daí é só mais uma tentativa do mundo de se rebelar contra o Senhor. O meu slide deu um probleminha aqui, vamos ver se ele volta a funcionar. Acho que voltou. Agora, a proposta de Jesus, diferente dessa autoconfiança, dessa autossuficiência, desse ser seguro de si mesmo, desse acreditar em si mesmo, a proposta de Jesus é completamente diferente disso. O que Jesus nos diz é: seja humilde de espírito, seja manso, seja um pacificador, seja misericordioso, chore, mostre o quanto você precisa de Deus. Assuma o quanto você precisa de Deus. Porque se isso não acontecer, se você não reconhecer a sua própria falência espiritual, então você não entrará no reino dos céus. Porque afinal, o reino de Jesus não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Como eu disse antes, queridos, algumas pessoas têm tentado politizar os ensinamentos de Jesus. E por conta disso, eles querem dar uma conotação sociológica ou então política para aquilo que Jesus falou. Para estes, humildes aqui nesse texto são aqueles que são pobres materialmente. Alguns chegam inclusive a afirmar que o evangelista Mateus distorceu a mensagem original de Lucas, que diz: bem-aventurados os pobres. Mas, irmãos, isso é impossível, e não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. Porque no capítulo anterior, no começo do capítulo 4, dos versículos 1 a 11, Jesus é tentado pelo diabo. E nós conhecemos muito bem esse episódio. Se você não conhece, você pode ler mais tarde, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, onde no deserto da Judéia Jesus é tentado pelo diabo. E nesse episódio, queridos, o que nós vemos é Jesus
se recusando veementemente a ceder à materialidade da vida. Como? Ele prefere passar fome do que utilizar-se do seu próprio poder para transformar as pedras em pães. E não apenas isso, queridos. Jesus também recusou a proposta de Satanás de estabelecer um reino terreno, um reino neste mundo. Né? Lembra lá o versículo 8 de Mateus capítulo 4? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus recusa a possibilidade de estabelecer um reino terrestre. Agora, se você olhar para alguns outros textos, por exemplo, como João capítulo 6, versículos 1 a 15, onde nós lemos lá aquele episódio da multiplicação dos pães e peixes, queridos, o relato termina com essa frase, essa citação que está aí no slide. Olha lá. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí, no momento em que Jesus está sendo julgado por Pilatos, lá no final do Evangelho, conforme João nos escreveu, no capítulo 18, versículo 36, quando Pilatos pergunta para Jesus se ele tinha alguma pretensão política, se ele era realmente o rei dos judeus, e Jesus fala para ele: ó, você é que está falando isso, né? A resposta de Jesus para Pilatos foi: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, a realidade do reino de Deus, ele não é motivado pelas coisas naturais. A realidade do reino de Deus, queridos, ela não é motivada por questões materiais. E é evidente que com isso Jesus não estava dizendo que ele não se importava com a fome, ou então com a pobreza, ou com as enfermidades, com as doenças físicas, né? Ao contrário, queridos, Jesus sentia profunda compaixão pelos necessitados. Ele alimentava os famintos, curava os enfermos, e ele mesmo deu essa mesma ordem para nós, né? Nos ensinou a fazer o mesmo, curar os enfermos, a alimentar os famintos. No entanto, irmãos, ele deixou absolutamente claro que a bênção do reino dos céus não era, em primeira instância, uma vantagem econômica, seja dos ricos ou seja dos pobres. A pobreza, a mansidão, a tristeza, né, e todas essas outras características são condições espirituais. E por isso nós começamos a entender um pouco mais sobre a identidade de quem são estes abençoados por Deus. Quem são estes bem-aventurados? Uma das maiores tendências que nós temos ao vermos uma lista, queridos, né, como estas bem-aventuranças, por exemplo, é a gente fazer um checklist de desempenho, né, uma lista de conferência. É conferir como é que nós estamos indo nessa lista, nesse checklist. E a gente faz isso também com o fruto do Espírito, por exemplo, né? A gente olha para as características que estão ali e nós pensamos: bom, eu estou, né, pensando nos frutos do Espírito, eu estou bem de mansidão, eu tenho alguma coisa de domínio próprio, mas olha, tá muito difícil de amar. Né? Ou então com as bem-aventuranças, assim, acho que eu sou um pouco humilde de espírito, eu tenho muita fome e sede de justiça, mas Jesus, vamos falar a verdade, olha esse mundo como tá, não me peça para ser manso, não tem como ser manso no mundo em que nós vivemos. Queridos, o grande detalhe é que se nós nos recusamos a sermos qualquer uma dessas características, então é porque nem crente nós somos. Isso porque as bem-aventuranças descrevem como todo crente deve ser, ou deveria ser, pelo menos, né?
Jesus não está dizendo aqui que alguns serão mansos, outros então, por sua vez, vão ser limpos de coração, ou quem sabe, outros ainda vão ser pacificadores. Não. O que Jesus está dizendo, queridos, é que os crentes são assim. Ele não está descrevendo ministérios como nós poderíamos olhar para a lista lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, nem mesmo ele está falando sobre dons espirituais, como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 11. Jesus está nos dizendo como nós cristãos deveríamos ser. São as qualidades de todo cristão verdadeiro. E nisso, queridos, ao contrário dos dons e ministérios que a Bíblia nos apresenta, não deveria haver nenhuma diferença entre um cristão e outro. Espera-se que todos nós demonstremos isso que Jesus ensina nas bem-aventuranças. E espera-se que todos nós manifestemos todas essas qualidades. E isso acontece, irmãos, porque de alguma forma cada uma dessas características puxa a necessidade das outras. Cada uma requer a presença das demais qualidades. É impossível separar uma qualidade da outra, ou uma virtude da outra, porque elas estão completamente unidas. É evidente, queridos, que uma dessas características pode se manifestar mais intensamente em você do que em mim, né? Mais intensamente numa pessoa do que em outra, em um crente do que em outro, mas todas elas devem ser atuantes na vida de todos os crentes. Alguém até pode ser mais pacificador do que eu, mas se não existir nada de pacificador em mim, é porque eu nem cristão eu sou. E essa realidade, queridos, dessas características é algo que nós devemos sim nos esforçar para termos. Queridos, nesse momento nós temos aqui um plot twist, né? Aquele momento em que vira o enredo. E vira porque nós até aqui falamos sobre as características, né? Aqueles são bem-aventurados, aqueles que são assim. Bem-aventurados os tais, né? E a partir de agora, né, nós vamos falar um pouco mais sobre as bênçãos que são prometidas por Jesus. Então eu queria abrir aqui rapidamente, são 10h36, 10h35, né? E eu queria que você pudesse, quem sabe, participar aí da nossa aula, ou então, quem sabe, fazer uma pergunta, se você quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, né? Nós já vamos falar destas bênçãos que são prometidas em cada uma das bem-aventuranças, quais são as características dessas bênçãos, né? E por que nós podemos nos considerar abençoados, verdadeiramente abençoados. Mas eu queria abrir a oportunidade aí para você participar da aula, fazer alguma pergunta. Eu vou dar um tempinho a mais aí, porque às vezes o delay da transmissão não permite, né? Mas eu espero que todo mundo esteja aí, que tudo esteja certo. Alguma dúvida, algum comentário? Vocês estão aí comigo, foram embora, me abandonaram aqui, né? Ninguém mais comentou nada, ou pelo menos eu não vi mais nenhum comentário. Para mim, o último que aparece aqui é da Gessi nos dando bom dia. Alguma dúvida? Comentário? Senão nós vamos prosseguir, queridos. Vamos lá? Caminhando então. Muito bom. Vamos lá então. Queridos, uma vez que Jesus estabelece então as características daqueles que são verdadeiramente abençoados, daqueles que são bem-aventurados, então ele também vai dizer que essas bem-aventuranças, elas possuem bênçãos prometidas para aqueles que são desta forma, né? Então, eles são abençoados porque existem promessas para estes que manifestam essas características, segue o bonde, como o presbítero Norton está dizendo. São
são bênçãos prometidas, ou então promessas, né, àqueles que manifestam essas características, aqueles que são abençoados e que manifestam estas características. No entanto, queridos, nós precisamos olhar para estas promessas como sendo da perspectiva do já, mas ainda não. E eu quero explicar o que eu quero dizer com já e ainda não. Aqueles irmãos que têm um pouco mais de familiaridade com teologia, né, conhecem bem esse conceito do já, mas ainda não. Que é a realidade de que existem coisas relativas à vida com Cristo e relativa à salvação e relativa ao reino de Deus que nós já experimentamos nesta vida, né, neste mundo. No entanto, nós só experimentaremos plenamente no mundo por vir. Né? Então, às vezes, queridos, quando nós estamos fazendo referência a alguém que faleceu, nós falamos assim, agora ele já está na eternidade. Não, na verdade, nós já estamos na eternidade. Né? A partir do momento em que nós fomos concebidos por Deus, né? Não pelos nossos pais, mas por Deus, nós já estamos na eternidade. Né? Então, a vida eterna não começa depois que a gente morre. A vida eterna começa quando Deus nos criou. Né? É ali que a nossa vida eterna começou. Né? Então, agora, se você me disser que nós já experimentamos da eternidade, mas ainda não, eu vou dizer que você tem razão. Porque nós ainda não experimentamos plenamente da eternidade. E estas promessas, ou as promessas de cada uma dessas bem-aventuranças, elas se manifestam dessa forma, queridos. Né? Então, já que as bem-aventuranças não possuem apenas características, elas também nos trazem algumas bênçãos prometidas, nós precisamos entender que estas bênçãos nós começamos a desfrutá-las aqui, durante a nossa vida, neste mundo, nesta peregrinação. Mas nós só vamos experimentá-las plenamente no mundo vindouro. A Cris está nos dizendo assim, o Senhor Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso mesmo. Né? O Senhor Jesus nos diz para imitá-los. E guardem essa afirmativa da Cris aí, essa contribuição da Cris aí, porque ela vai ser importantíssima na conclusão da nossa aula hoje. Tá bom? Essa realidade, queridos, de que nós vamos experimentar plenamente algumas dessas bênçãos apenas no mundo vindouro, né? Ou melhor, que nós só vamos experimentar plenamente destas bênçãos prometidas no mundo vindouro, é uma realidade que deve nos manter esperança. Eu não sei se você sabe, mas eu, o pastor Lucas, o pastor Patrick, quando nós estamos estudando um texto, normalmente nós consultamos uns aos outros, né? O que você entende desse texto? Como é que você pensa isso daqui e tudo mais? E a conclusão que nós chegamos é que, uma vez que aqui nós experimentamos a versão beta, a versão do desenvolvedor, né, do reino dos céus, então vai ter um momento em que nós vamos experimentar a versão 2.0. Sabe como? Então a ideia de que hoje nós temos lampejos daquilo que vai acontecer plenamente na glória eterna, no mundo vindouro. Né? E isso é manifesto, queridos, através das conjugações verbais das bem-aventuranças. Né? A própria conjugação dos verbos aponta para isso. Dá uma olhadinha. A primeira e a última bem-aventurança trazem promessas no presente, bênçãos no presente. Né? Os versículos 3 o versículo 3 e o versículo 10 terminam, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, é uma bênção presente. O reino é destes. Né? Deles é o reino dos céus.
No entanto, se nós olharmos do versículo 4 ao versículo 9, as outras 6 bem-aventuranças, a gente vai observar que as promessas, né, essas bênçãos prometidas, elas estão no futuro. Então vão ser os que choram porque serão consolados, os mansos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, né? Então os misericordiosos alcançarão misericórdia, ou seja, o tempo todo, né, nessas 6 bem-aventuranças do meio, né? Então tem a primeira no presente, a última no presente e aquelas que estão ali no meio. O Senhor conjuga as bênçãos prometidas no futuro. O presbítero Kleber está falando assim: é no plano material a prosperidade, a bênção é mensurável. Isso causa instabilidade emocional. Ah, opa, o YouTube cortou o comentário. Manda aí por completo, por favor, presbítero. Aí até dividindo em 2 partes, se for possível, porque o nosso chat só permite enviar 200 caracteres de vez, né? Então, se tiver mais do que isso, divide em 2 a mensagem aí, daí eu vou conseguir entender. Eu acho que eu tô querendo, acho que eu tô entendendo já o que você quer dizer, mas não quero me precipitar, então, se puder, aí aí eu posso comentar certinho se é o que eu tô pensando mesmo. Então, o que isso vai nos ensinar? O fato de que nós temos as bênçãos prometidas na primeira bem-aventurança e na 8ª, na última, bênçãos prometidas no presente e as outras no futuro. O que isso quer dizer, queridos? O que isso nos ensina? Isso nos ensina exatamente a realidade do já e ainda não. Por que do já? Em primeiro lugar, nos ensina que o reino dos céus já está presente, né? Então, deles é o reino dos céus. E nós que cremos em Jesus, desde agora, nós já fazemos parte deste reino. Na semana passada, eu enfatizei, queridos, que o Sermão do Monte não é um código de ética a ser seguido, mas é uma revelação de quem Jesus é. Ele é o rei, né? E a nós, seus servos, nos cabe nos submetermos à sua autoridade real e ou então obedecermos os seus mandamentos. Né? Então, se o reino de Cristo não é deste mundo, ou seja, não é um reino material e sim um reino espiritual, então isso quer dizer, irmãos, que onde quer que Jesus esteja exercendo a sua autoridade, então ali já se encontra o reino dos céus. Então, se você está submetido à autoridade e ao governo de Cristo, isso quer dizer que o reino dos céus já está presente na sua vida. Ou seja, o reino de Deus está presente em todos aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo e creem nele. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, queridos. Às vezes nós temos uma certa dificuldade com essa realidade da soberania. Deixa eu só, antes do parênteses, ver o que o presbítero Kleber colocou para nós. O assunto é complexo, pelo menos em mim, ele causa insegurança. Né? A questão do plano material, a prosperidade, se eu não me engano. Ao contrário de Jesus, que vê o seu reino espiritual. Nós não vemos, nós só vemos o plano material. É verdade, presbítero. A única coisa que eu destacaria aí é que quando nós falamos a respeito da vida cristã, nós estamos falando de uma vida de fé. E a fé não é mensurável. Né? O apóstolo Paulo fala, nós andamos por fé e não por vista, né? Não por aquilo que nós vemos. Então é difícil mesmo, porque para nós a realidade a realidade material ela precisa ser discernida, exato, ela precisa ser discernida espiritualmente, né? Ainda que nós só possamos ver, enxergar aquilo que é material, a nossa fé nos permite viver e compreender coisas que não são necessariamente materiais. Né? Lembra lá do apóstolo Paulo falando? O homem carnal entende o que vê.
O homem espiritual crê naquilo que não vê. Né? Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós realmente encontramos. É um choque de realidade, é uma mudança de sistema cognitivo, né? Digamos assim. Porque o homem natural ele só consegue ver e vislumbrar a materialidade da vida. Né? Agora, o homem espiritual ele tem a capacidade de ver algo para além daquilo que os seus olhos têm capacidade de ver, aquilo que os cinco sentidos têm capacidade de perceber e compreender. Então, o homem material, o homem espiritual, ele tem condições de perceber aquilo que se manifesta espiritualmente. E é por isso que a gente olha para o reino de Cristo como sendo um reino espiritual. Isso não quer dizer que o reino de Cristo, que nesse momento é espiritual, não se manifeste na materialidade da vida. Manifesta-se sim, com certeza. Né? No começo do estudo eu já disse que a riqueza, a saúde são bênçãos de Deus, sim. O próprio apóstolo Tiago, lá, Tiago capítulo 1, versículo 17, fala assim, se eu não me engano, né? Todo dom perfeito, toda bênção vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, tudo aquilo que é bom vem de Deus. Então, assim, se nós desfrutamos de bons relacionamentos, esses relacionamentos são coisas materiais, são coisas palpáveis, né? Ainda que sejam relacionamentos espirituais, né? Mas ainda assim, eles são coisas reais. Eu tenho amigos, vocês têm amigos, e etc. Né? Nós temos carinho uns pelos outros, e etc. A prosperidade financeira, né? As bênçãos que Deus derrama, provendo as nossas necessidades, nos sustentando, são manifestações da bênção de Deus, e etc. Né? Então, eu não estou com isso limitando a ação e o governo de Cristo sobre apenas as coisas espirituais, mas também nas coisas materiais. Né? O reino espiritual de Cristo se manifesta na materialidade, mas ele não se reduz à materialidade da vida, né? À naturalidade da vida. Eu espero que seja por aí o que você está pensando. Né? Antes de continuarmos, queridos, eu quero fazer um parênteses. Eu sei que falta aí menos de 10 minutos para terminarmos, né? Mas o que eu queria falar, queridos, é a respeito dessa questão da soberania de Deus, né? E do governo de Cristo. Uma das coisas que nós cremos na nossa teologia é que Deus governa soberanamente sobre todas as coisas do universo. Não existe nada, absolutamente nada, que fuja do domínio, do controle, do governo de Deus. Né? Então, essa autoridade que Deus tem e que por isso Cristo tem, né, na realidade, né, na existência, queridos, isso não depende da ação humana. Deus é soberano e ponto. Né? Não tem o que argumentar. Deus exerce o seu governo, soberano ou não. A grande questão é que quando nós somos cristãos, nós verdadeiramente cremos que Jesus é o Senhor, nós então passamos a nos submeter a este senhorio. Tá? Então, assim, quando eu digo que Jesus é soberano e que ele manifesta a sua autoridade, etc, etc, e que que você está... o presbítero Edgar está falando aqui, ó, 1 Coríntios 13, 12, dá uma ideia do já, mas ainda não. Isso, agora temos algo parcial, no futuro teremos a realidade, né? A plenitude talvez, né? Já é real, mas nós teremos a plenitude, né? Mas aqui a ideia, queridos, do que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Senhor Deus governa soberano sobre todas as coisas. Se você se submete ou não a este governo soberano é um problema seu. Né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que se você não se submete ao governo de Deus, né, ao governo de Cristo, a autoridade que ele tem, então você vive a sua vida em rebeldia contra o Rei do Universo. Tá? E, por causa disso, o reino de Deus não está em você. Agora, se ao contrário, como todos os cristãos se submetem e vivem
debaixo da autoridade de Cristo. Então, a partir do momento em que nós nos submetemos ao governo de Cristo, então o reino de Deus está em nós, né? E nós estamos no reino. Deu para entender? Então, o que eu estou querendo dizer aqui não é que Jesus governa apenas sobre a vida dos crentes, não. Jesus governa sobre tudo o que existe. No entanto, aos crentes cabe se submeter ao governo de Cristo. E aos não crentes, para nossa tristeza, eles não se submetem ao governo e à soberania de Deus, né? Então, queridos, por que o já? Porque o reino dos céus já está presente em nós, nós nos submetemos ao Rei, a Cristo, e ao nos submetermos a Ele, nós já estamos na realidade do reino, tá? Agora, essas bênçãos prometidas também apontam para o futuro, porque para uma esperança futura, né? Todas elas apontam para uma realidade que nós ainda não experimentamos completamente. É como se nós vivêssemos neste mundo obedecendo um governo que ainda se manifestará plenamente e visivelmente no futuro. Ainda que nós que reconhecemos Cristo como Rei, e ele exerce seu governo sobre nós, e nós de fato estamos no reino dos céus, o reino dos céus está em nós, ainda assim nós aguardamos a plenitude deste reino. Todas as bênçãos prometidas nas bem-aventuranças já são reais nas nossas vidas. Nós provamos aí de algumas gotas, de lampejos destas bênçãos nas nossas vidas. No entanto, irmãos, nós ainda aguardamos a plenitude de cada uma delas. Quando o reino do céu se tornar total e pleno, quando esse reino assumir o seu aspecto físico e se misturar por completo com este reino que hoje é tão somente espiritual. Tá? Então essa realidade, né, é por isso que eu utilizei a linguagem da informática, porque ela é bem legal. Assim, quando você utiliza um programa na fase de desenvolvimento, aquilo que eles chamam de o programa beta, você prova do que vai ser aquele programa. Mas ele vem cheio de falhas, vem cheio de bug e dá problema, e às vezes trava a máquina, trava o computador e etc, etc. Agora, quando vem a versão definitiva, então aí você desfruta de tudo o que aquele programa, aquele aplicativo pode trazer. Então a perspectiva que eu tenho a respeito dessa realidade de já e ainda não, especialmente com relação a essas bênçãos prometidas, é um pouco essa. Aqui nós estamos experimentando dessa versão de desenvolvedor, dessa versão beta do programa Reino dos Céus, né? Então nós experimentamos de coisas muito boas, mas ainda nem de longe é aquilo que o Reino dos Céus é quando se manifesta plenamente, né? Onde a realidade física se mistura aí com a realidade espiritual, tá? Então, um momento na história, no fim da história, nós vamos experimentar claramente dessa realidade que nós tanto aguardamos. A Maureen escreveu, podemos até citar a mensagem deixada pelo livro Pequeno Príncipe. Somente o coração vê com clareza o essencial é invisível aos olhos. O Senhor é rei sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, exato. Né? Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós olhamos através dos olhos da fé, nós superamos esta realidade material. Mas isso não quer dizer, né, não quer dizer que o que existe agora, né, a respeito da vida com Deus, é apenas a realidade espiritual. Não. A realidade espiritual se manifesta na materialidade da nossa vida. Legal? Vamos lá. Obrigado, gente, pelas participações aí, né? Se eu deixei passar algum comentário, me perdoe, mas é que às vezes administrar todos esses recursos e transmissão, e slide, e esboço e tal, nem sempre é tão fácil. O que acontece, queridos? O que acontece é que, ao longo da história da igreja, muito já se debateu a respeito das bem-aventuranças.
E uma das coisas que algumas pessoas têm a tendência de pensar é que Jesus está ensinando uma espécie de salvação pelas obras. Será que Jesus está dizendo isso mesmo? Será que o que Jesus está nos dizendo aqui nas bem-aventuranças é que, por exemplo, eu alcanço misericórdia porque eu, num esforço moral, num esforço ético, eu fui misericordioso? Será que é isso que Jesus está dizendo? Só para completar ali, eu vi que o presbítero Luiz Alves disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Perfeito, presbítero Luiz Alves. É assim, nós aguardamos ainda a plenitude daquilo que Deus tem preparado para nós, né? É evidente que Jesus não está enfatizando uma salvação por obras aqui, né? Eu já enfatizei o fato de que essas características, queridos, são completamente espirituais, que nenhum ser humano, por mais que se esforce, poderá atingir um patamar tão elevado se o próprio Espírito não agir nele. Ao contrário do que muitos pensam, as bem-aventuranças, irmãos, elas proclamam uma salvação pela graça do início ao fim. Afinal, quem recebe o reino de Deus são aqueles que são tão pobres de espírito, são tão humildes de espírito, que não têm absolutamente nada para oferecer. Eles declaram a sua completa falência espiritual. Jesus não está dizendo, ao contrário do que se pensa, Jesus não está dizendo que nós somos salvos se nos esforçarmos para manifestarmos essas características. Ao contrário, queridos, ele está dizendo que o que é produzido em nós pela graça de Deus na vida de alguém que já é cristão. Todo o Sermão do Monte, na verdade, aponta para essa realidade. Só é possível viver estes mandamentos de Cristo porque nós cremos em Jesus. O Sermão do Monte não é lei. Eu falei isso na semana passada, eu enfatizei, não é um código de ética, um código de conduta. O Sermão do Monte não é lei. O Sermão do Monte é evangelho. E por ser evangelho, queridos, as bem-aventuranças pressupõem que você efetivamente crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Elas expressam uma fé vívida, que se manifesta de maneira prática, claro, mas fala de uma realidade interior, que transforma o nosso caráter, que transforma quem nós somos e transforma por completo. É exatamente por isso que um texto como este das bem-aventuranças nos mostra, queridos, que ninguém pode agradar a Deus por si mesmo. Justamente porque não consegue obedecer a mandamentos tão elevados. A lei do Senhor nos mostra isso, irmãos, que nós não temos condições de, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho ético, cumprirmos essa lei perfeitamente. E isso nos traz uma realidade maravilhosa, queridos. Porque é essa consciência de que nós não damos conta, de que nós somos incapazes de obedecermos perfeitamente a Deus e obedecermos perfeitamente o Sermão do Monte, é que sem essa consciência de que nós somos incapazes, nós jamais seríamos justificados. Nós continuaríamos tentando justificarmos-nos a nós mesmos, através das nossas boas obras, ou então através dos nossos esforços éticos, ou então morais, ou então nos nossos esforços de sermos pessoas boas. A impossibilidade de obedecermos à lei e, consequentemente, ao Sermão do Monte, nos conduz a Cristo. Porque se nós olhamos para nós mesmos, que somos humildes de espírito, por exemplo, nós descobrimos que não existe nada de bom em nós que nos conduza a isso. Ao contrário, quando nós nos vemos humildes de espírito, quando nós assumimos, por exemplo, quando nós assumimos a nossa falência espiritual, então aí é o momento em que nós olhamos para Deus e falamos assim,
Deus, dá para resolver isso aqui que sou eu? Dá para resolver essa falência, essa carência absoluta a respeito das coisas espirituais que existem em nós, em mim? Né? Então, a impossibilidade de obedecermos a Cristo é o primeiro passo da justificação pela fé, queridos. A impossibilidade de obedecermos à lei é o primeiro passo para a justificação pela fé. Agora, as bem-aventuranças também apontam para algo mais, irmãos. Uma vez que agora nós estamos justificados, então nós devemos viver para agradar a Deus. O Sermão do Monte expressa essa realidade da lei de Moisés, queridos, porque a lei de Moisés nos mostra que nós somos incapazes de nos justificarmos. No entanto, e é por isso que a lei nos envia para Cristo. Nos envia para Cristo para sermos justificados diante de Deus pela fé. Mas quando nós somos justificados em Cristo, Cristo nos envia de volta para a lei, para agora sermos santificados. É mais ou menos assim. Eu olho para o Sermão do Monte, eu olho para as bem-aventuranças e falo assim, eu não dou conta de viver isso aqui. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho nada para oferecer, porque eu não sou nada disso daqui. E aí Deus intervém na nossa história. Cristo nos justifica, Cristo nos salva pela fé. E agora Ele nos manda de volta para as bem-aventuranças, para que nós verdadeiramente começamos a viver essas qualidades, essas características, essas condições espirituais. Então a perspectiva, queridos, é um ciclo, né? A lei nos leva para Cristo, Cristo nos leva para a lei. A lei nos aponta para Cristo para sermos justificados. Cristo nos aponta para a lei para sermos santificados. O Sermão do Monte é exatamente a mesma coisa. O Sermão do Monte nos aponta para Cristo para sermos justificados. Cristo nos aponta para o Sermão do Monte para sermos santificados. E aí, queridos, concluindo, essa é a realidade. Eu não consigo. Mas quem é que consegue? Tem alguém que consegue? No primeiro estudo do Sermão do Monte, eu disse que este trecho, né, Evangelho conforme Mateus nos escreveu, do capítulo 5 até o final do capítulo 7, é a respeito de Jesus, lembra? Não é um código de ética, não é um código de conduta. O Sermão do Monte manifesta o caráter e a autoridade de Cristo e que nós, que cremos em Cristo, devemos nos submeter a esta autoridade, nos submeter a Jesus. Mas e as bem-aventuranças? Será que elas falam a respeito de Jesus? De quem elas falam? Será que ela fala tão somente dos crentes? Se você for honesto com você mesmo, você vai perceber que você não consegue manifestar todas essas características de maneira perfeita, não é verdade? Mas será que existe alguém que consegue? Eu não consigo. Quem é que consegue? Quem você acha que manifesta todas essas características de maneira perfeita? Só Jesus. Só Jesus demonstrou as bem-aventuranças de maneira perfeita. E tendo encarnado cada uma dessas características, irmãos, Jesus nos deu a possibilidade de vivermos essas características para agradar a Deus. A maravilha do cristianismo, irmãos, é o fato de que nós servimos a um Senhor que não nos pede para fazer algo que Ele mesmo não tenha feito. Ao contrário, o próprio Jesus negou-se a si mesmo, o próprio Jesus se humilhou, estabeleceu a paz entre nós e Deus,
e então nos inseriu na realidade desse reino glorioso. E ao nos inserir na realidade desse reino glorioso, ele diz: olha, isso que eu vivi é o que vocês têm que viver. É assim que vocês, cristãos, é assim que vocês, discípulos, é assim que vocês, filhos de Deus, é assim que vocês que confessam o meu nome precisam viver. Jesus não nos manda fazer ou viver algo que ele mesmo não viveu. Ao contrário, tudo o que Jesus nos manda viver, ele viveu. Ele experimentou em si mesmo e nos incentiva a fazer o mesmo. Porque aqueles que fazem estas coisas, que vivem estas coisas, é que são verdadeiramente abençoados. O que Jesus quer para nossas vidas, irmãos, é que nós vivamos uma felicidade completa. É que nós vivamos uma bem-aventurança completa. Vivamos as bênçãos de sermos e de participarmos deste reino. Jesus não nos manda fazer coisas que ele mesmo não conseguiu fazer. Ao contrário, ele nos diz claramente: assim como eu fiz, façam vocês também. E nessa realidade, queridos, olhando para Cristo, então, nós temos a possibilidade de viver verdadeiramente abençoados, vivermos e manifestarmos as bem-aventuranças. Que Deus nos abençoe, queridos, e que nós, olhando para estas características, possamos perceber em nós aquilo que nós temos verdadeiramente manifestado e aquilo que nós, em rebeldia contra Deus, temos nos recusado a manifestar. E que nós sejamos corrigidos pela palavra, queridos. Se, olhando para esse texto, nós nos descobrirmos ou percebermos que não estamos manifestando alguma dessas características, então uma luzinha amarela tem que acender aí. Porque se nós nos submetemos à autoridade de Cristo, então é assim que nós devemos viver. Essas características precisam estar presentes em nós. Que Deus nos abençoe, queridos. Que nós tenhamos um excelente domingo, não só vivendo as bem-aventuranças, mas vivendo todo o Sermão do Monte, e que isso não aconteça só no domingo, mas que aconteça o tempo todo, enquanto trabalhamos, enquanto convivemos com a nossa família, enquanto convivemos com os nossos queridos. Eu vou deixar mais um tempinho aqui online a transmissão, caso você queira fazer algum último comentário ou fazer alguma pergunta. Vou dar aí mais uns segundinhos e se não tivermos nenhuma pergunta, eu vou orar e então nós nos despediremos. Lembrando, queridos, que hoje à noite nós temos a transmissão do nosso culto pelo nosso canal aqui do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque toda vez que ative as notificações, do lado do quadradinho que está escrito ali inscrever-se, ou então inscrito, tem um sininho. Se você clicar nesse sininho, você vai ativar as notificações do seu celular, ou então do seu tablet, do seu dispositivo. E toda vez que nós entrarmos com um vídeo novo, ou então com alguma transmissão ao vivo, vai aparecer uma notificação no seu celular. E você basta clicar nessa notificação que você já entra na aula, ou no culto, ou no vídeo, etc. É lógico, nós vamos continuar mandando lá no IPT News e nos demais grupos da igreja o link para acessarmos as programações. No entanto, é bem mais cômodo para você clicar aí no sininho. Se você não deu um curtir nessa aula, dá um curtir lá, mesmo que você não tenha gostado, dá um curtir lá, porque é importante para a gente divulgar a nossa igreja nos meios digitais, tá bom? Se você não gostou da aula, então você vem falar comigo e a gente conversa, tá bom? Queridos, como nenhum irmão escreveu nada aqui, a Catiane está desejando bom domingo, e é isso mesmo, bom domingo, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por podermos estudar a Tua Palavra com profundidade. Clamamos, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós sejamos verdadeiramente bem-aventurados, manifestando as características dessas bem-aventuranças e vivendo uma vida verdadeiramente abençoada.
Age com graça nas nossas vidas, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Se não for pelo Senhor, nós jamais poderíamos experimentar nem destas características, nem dessas bênçãos prometidas. Por isso nós dependemos do Senhor. Age com graça, ó Deus. Nos dá um bom domingo na tua presença, que o Senhor nos mantenha na tua paz, na tua presença, desfrutando da companhia dos nossos queridos, dos nossos familiares. Derrama da tua graça sobre nossas vidas. É o que nós pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo a todos, queridos. Que Deus te abençoe. Fique em paz e que o Senhor te conduza em paz. Até o culto da noite, se Deus quiser. Deus te abençoe.